A paz do Senhor, eu sou o Graziano, da Assembleia de Deus Cruzeiro São Paulo. Em continuidade ao projeto da leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler o livro de Jeremias a partir do capítulo 5. Vamos à leitura de hoje. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos e buscai-vos pelas suas praças, a ver se achais alguém ou se há um homem que pratique a justiça, busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhe doeu, consumiste-o e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse, deveras estes são os nobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo de seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso, um leão do bosque os feriu, um lobo do deserto os assolará, um leopardo vigia contra a sua cidade. Qualquer que sair dela será despedaçado, porque as tuas transgressões se multiplicaram-se suas apostasias. Como vendo isso te perdoaria, teus filhos me deixam a mim, e juram pelo que não são seus deuses. Depois de eu ter fartado, adulteraram em casa de meretrizes, se ajuntaram em bandos. Como cavalos bem fartos, levantaram-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu companheiro. Deixaria de castigar as coisas, diz o Senhor. Eu não se vingaria a minha alma a uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruí-os. Não façais, porém, uma destruição final. Tirai as suas ameias, porque não são do Senhor. Porque aleivosamente se houveram outras a mim, a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negam o Senhor e dizem, não é ele, e nenhum mal nos sobreviverá. Não veremos espada nem fome. E até os profetas se farão como vento, porque a palavra não está com eles. Assim lhes sucederá a eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca, em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, e a casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás que ela falar. A sua alvaja é como uma sepultura aberta. Todos eles são valentes, e comerão a tua cega e o teu pão, que haviam de comer teus filhos e as tuas filhas. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas. Comerão a tua vide e a tua figueira, e as tuas cidades fortes, em que confiava, abatê-la-ás a espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E sucederá que quando disserem, por que nos fez o Senhor, o nosso Deus, todas essas coisas? Então lhes dirá, como vós me deixastes serviste a Deus estranhos da vossa terra, assim servirei estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciais isto na casa de Jacó, e fazeis ouvir em Judá, dizendo, ouvi agora isto, ó povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que eles não ultrapassará. Ainda que se levantaram as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não se transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz, rebelaram-se
e foram-se, e não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva a temporã, a tardia os seus tempos, e as semanas determinadas das cegas não conserva. A vossa iniquidade desviam essas coisas, e os vossos pecados afastam-se do vosso o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um anda espiando como se acaçapam os passarinheiros, armam laços perniciosos com que prende os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, são suas casas cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Engordam-se, alisam-se, ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperem, nem julgam direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor? Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles o meu povo assim deseja, e que fareis no fim disso? Capítulo 6. Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim. Do meio de Jerusalém, tocai a buzina em Tecoa, e levantai o facho sobre Bet-Aquerem, porque da banda do norte espreita um mal e um grande quebrantamento. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei desolada, e ela virão pastores com os seus rebanhos. Levantarão contra elas tendas em redor, a cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos, subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, que já declina o dia, que já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite e destruamos os seus palácios, porque assim diz o Senhor dos exércitos: cortai árvores e levantais tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser visitada. Só opressão há no meio delas. Como fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia, violência e estrago se ouve nela. Enfermidade e ferida há diante de mim continuamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne essa assolação a terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respingarão os resíduos de Israel como uma vinha. Torna a tua mão como vindimador aos cestos. A quem falarei, a testemunharei, para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircunciosos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Pelo que estou cheio do furor do Senhor, estou cansado de conter, derramar-lo-eis sobre os meninos pelas ruas e nas reuniões dos jovens juntamente, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com quem está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, herdades e mulheres juntamente, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até os sacerdotes, cada um usa de falsidade, e curam a ferida da filha do meu povo, levianamente dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabe que coisas é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos.
Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estais atento à voz das buzinas. Mas dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi-vos, nações, informa-te tu, congregação, que se fazes entre eles. Ouve tu a terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me virá o incenso de Sabá, é a melhor cana aromática das terras remotas. Vós, holocaustos, não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor: eis que armarei tropeço a este povo, e tropeçarão neles, pais, filhos, juntamente, o vizinho e seus companheiros perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das bandas da terra. Arco e lança trarão eles. São cruéis e não usarão de misericórdia a sua voz. Rugirá como o mar. E em cavalos irão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, e afrouxaram-se as nossas mãos. Angústias nos tomou, e dores como de parturiente. Não saias ao campo, nem andais pelo caminho, porque a espada do inimigo e espanto há em redor. A filha de meu povo cingiste de cílios, e revolve-te na cinza. Pranteia como por um filho único, pranto de amargura, porque presto virá destruir sobre nós. Por torre de guardas te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesse examinar-se o seu caminho. Todos eles são mais rebeldes e andam murmurando, são duros como bronze e ferro, todos eles andam corruptamente. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu como fogo, e em vão vai fundindo o fundidor, tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Capítulo 7. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta à casa do Senhor, e proclamai ali essas palavras, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá. Vós o que entrai por essas portas, para adorarem ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai o vosso caminho e as vossas obras, e vós fareis habitar nesse lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas de diversas melhorades os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre o homem e entre os companheiros, e não se oprimirdes os estrangeiros e os órfãos e as viúvas, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para vosso próprio mal. Eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, dos séculos em séculos. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para não dar são proveitosas. Furtarei-vos e materais e cometerás adultérios. Jurareis falsamente, queimareis incensos a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. Então virei vós, poreis diante de mim nesta casa, que chamá-la pelo meu nome, e direis: somos livres, poderemos fazer de todas essas abominações? Pois essa casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que ele fiz por causa da maldade do meu povo de Israel.
Agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, não ouviste, chamei-vos e não respondeste. Farei também a esta casa, que chama pelo meu nome, no qual confiais, a este lugar que vos dai-vos e os vossos pais, como fiz a Siló. E vós arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não me ouvires. Não vês tu que ando fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo. As mulheres amassam a farinha para fazerem bolos. A deusa chamada Rainha dos Céus e oferece libertação a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a minha que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo, para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acenderem-se, não se apagarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntais o vosso holocausto aos vossos sacrifícios, e comei carne, porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhe ordenei coisa alguma, acerca de holocausto ou sacrifício. Mas isto lhe ordenei, dizendo, dais ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e ainda em todo o caminho que eu vos mandar, para que vós vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, aos profetas, todos os dias madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram sua cerviz e fizeram pior que os seus pais. Dir-lhe-ei-as, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. E lhes dirá, uma gente é esta que não dá ouvido à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção? Já pereceu a verdade e se arrancou de sua boca. Corta o cabelo de tua cabeça e lança-o fora. Levanta o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque o filho de Judá fizera o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, e para contaminarem. Edificaram os altos de Tofete e o que está no vale do filho de Imom, para queimar os seus filhos e as suas filhas, que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Imom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, porque não haverá mais lugar. E os cadáveres desse povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Ninguém os espantará. E farei cessar na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de foguedo, a voz da alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, porque terra se tornará em desolação. Capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos do rei de Judá, e os ossos de seus príncipes, e os ossos do sacerdote, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém, para fora de sua sepultura, e expô-los ao sol, à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, a quem tinha servido, e pôs quem tinha ido, a quem tinha buscado, e diante de quem se tinham prostrado,
não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. E escolher-se-á antes da morte, do que a vida de todo o resto do que restaram desta raça maligna, que ficar nos lugares onde eu alicercei, diz o Senhor dos Exércitos. Dizer-lhe mais, assim diz o Senhor: cairão os homens e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão, porque, pois se desviar-se este povo de Jerusalém, como apostasia continua, retém o engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam que é reto, ninguém há que se arrependa de sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que arremete como ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o ogrou, e a andorinha observa o tempo de sua arribação, mas o meu povo não conhece os juízos do Senhor. Como, pois, dizem, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. Eis que não têm trabalhado a falsa pena dos escribas, os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois teriam? Portanto, darei suas mulheres a outros, e as suas herdades a quem possua, porque desde o menor até ao maior, cada um deles se dá à avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade, e curam feridas da filha de meu povo, levianamente dizendo: paz, paz, enquanto não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação. Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabe que coisas envergonham-se. Portanto, cairão entre os que caem, tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Certamente os acompanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e as folhas caiu, e até aquilo mesmo que eu lhe dei se irá deles. Porque nós assentamos ainda, juntai-vos, entremos nas cidades fortes, e ali estejamos calados, pois já o Senhor, nosso Deus, nos fez calar e nos deu de beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, não há bem, o tempo da cura, eis o terror. Já desde Dan se ouve resfolegar dos seus cavalos, toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus fortes, e vêm devoram a terra e a sua abundância, e a cidade, e os que habitam nela. Porque eis que eu enviarei entre vós serpentes e basílicos, contra os quais não há encantamento, e vós morderão, diz o Senhor. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, da terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas. Passou-se cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, espantando-se, apoderou-se de mim. Porventura, não há argumento em Gileade, ou não há lá médico? Porque, pois não teve lugar a cura da filha do meu povo. Concluímos mais um trecho da leitura da Bíblia em 60 dias. Não esqueça de registrar a sua participação clicando no link que deixamos aqui no comentário e também na descrição do vídeo. Acompanhe as demais leituras para juntos lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus e a paz do Senhor.